Olá, beldades! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro Vox. Acabei de ler esse livro neste exato momento. A editora Arqueiro entrou em contato comigo e me perguntou se a premissa do livro me interessava. Obviamente me interessou porque esse livro tá prometendo ser aí um novo O Conto da Aia. Eu não gosto de definir o livro como o novo Conto da Aia ou o novo Garota Exemplar, que eu leio muito também de thrillers, mas esse livro aqui tem muitas coisas similares ao Conto da Aia, e é por isso que quando as pessoas estão falando sobre Vox, elas citam bastante o Conto da Aia, porque tem muita similaridade entre as duas histórias, e eu vou falar pra vocês agora ao longo do vídeo. Em Vox, a gente vai conhecer uma mulher chamada Jean. Ela tem uma vida completamente normal, tem 4 filhos, inclusive, tem um emprego super bacana, a vida dela é normal, vive com marido, família ok, tradicional americana. Ela é uma mulher não só formada, mas muito inteligente na área que ela trabalha, que é a neurociência, especializada em linguística. Ou seja, a mulher trabalha numa coisa bem específica que não é tão comum assim, não só nos Estados Unidos, como no mundo mesmo. E por isso, assim, ela sempre esteve muito atenta ao cenário político, mas não de uma forma ativa. É aquela coisa, né, gente? Ela é privilegiada, então como não atingia ela diretamente, ela só pensava, beleza, eu tô ligada no que tá acontecendo, mas por mim é isto. O caso é que este livro é uma distopia, e aqui nessa história, os Estados Unidos, acontece uma coisa no país, e eles então passam a ter um governo totalitário, ou seja, uma ditadura mesmo. É claro que a primeira coisa que acontece nesse cenário de autoritarismo político são as mulheres perdendo seus direitos. Não é novidade nenhuma isso em cenários políticos pelo mundo mesmo, que já passaram por uma ditadura, enfim. No momento que essa nova política é instaurada e que as coisas passam de fato a acontecer, a Jean começa a lembrar bastante da época dela de faculdade, porque ela tinha um convívio com mulheres que eram muito ativas na luta feminista. Por seguirem esse viés político e terem contato ali com mais mulheres, né, que participavam da mesma luta, elas viviam falando pra Jean, olha só, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tá indo lá num protesto agora, vamos juntas, pelo amor de Deus, a gente precisa lutar pelos direitos, blá blá blá. E acontece que a Jean, ela sempre teve muito pé atrás com as causas feministas. É completamente compreensível o fato dela ter esse pé atrás, pelo menos na minha visão, eu achei bem compreensível, apesar de eu ter severas críticas em relação a esse posicionamento. Mas enfim, o que importa é que a gente passa a conhecer também um passado da protagonista que não é tão distante assim, mas ao mesmo tempo parece ser muito distante, porque as coisas já mudaram tanto e tanta coisa já aconteceu desde quando ela estava na faculdade e tinha esse convívio direto com essas mulheres que a gente pensa que aconteceu, sei lá, há muito tempo. Só que não. Como eu falei no começo, a protagonista ela não era alienada completamente, então ela tinha assim uma visão do espectro político, ela tinha um senso crítico, mas acontece que ela nunca pensou que as coisas chegariam aonde elas chegaram. Ela foi vendo mulheres perdendo cada vez mais espaço, não só no governo, mas até na mídia como um todo, e como tudo foi gradativamente, ela não dava tanta importância, porque ela pensava que, porra, eu tô nos Estados Unidos, gente, nunca vai acontecer alguma coisa tão séria assim que vai colocar meu direito, tanto de votar quanto de ser uma mulher independente de mim. Óbvio que não vai acontecer nada. Mas não é que aconteceu, mulher? Só queria fazer um adendo rapidinho pra comprar esse livro aqui. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Por favor, compra com o meu link, que me ajuda muito, muito obrigada. E acontece que neste novo governo dos Estados Unidos, as mulheres, além de perderem seus direitos básicos, elas precisam também usar um bracelete, que nada mais é do que um contador de palavras. Gente, nós mulheres falamos aproximadamente 15 mil palavras por dia. E nesse governo, o máximo que as mulheres podem falar são 100 palavras. Se você fala 101 palavras, você leva um choque. Independente se você é idosa, uma mulher na meia-idade ou uma criança. Não importa, se você é mulher, você vai andar com um contador e eventualmente, em algum momento, você vai levar choque. Porque é muito difícil a gente se acostumar com uma realidade completamente diferente da nossa de um dia pro outro, né? Eu não consigo nem pensar num silenciamento tão brutal quanto esse. Agora você imagina a nossa protagonista que tá criando uma filha de 3 anos e ela precisa controlar essa menina para que ela não leve choques. Muito do meu sentimento enquanto eu tava lendo Vox foi o mesmo que eu tive quando eu li Caixa de Pássaros. Eu não sei se vocês assistiram ao Pandibel, vou deixar aqui nos cards, inclusive, lá eu comento bastante. Mas Caixa de Pássaros foi um thriller que a gente leu no começo desse ano. E, meu Deus do céu, eu só me lembro daquela constância de eu ficar prendendo a respiração com agonia pelos personagens, por aquilo que eles estavam vivendo. É um cenário completamente diferente de Caixa de Pássaros, óbvio, mas em dado momento desse livro, eu comecei já a ter a mesma sensação que eu tenho quando eu leio thriller
thrillers, porque thrillers me deixam assim desesperada e com muita vontade de ajudar as pessoas ao mesmo tempo que eu não queria estar na pele delas, então é uma sensação bem grande e bem constante de impotência. Em certa parte do livro também a Jean começa a divagar sobre as coisas que estão acontecendo e ela fala: imagine você acordar num dia e você descobrir que a sua voz não serve pra mais nada, você não tem mais imposição pra nada. Então, obviamente, mímica não tem o mesmo impacto de você levantando a voz, falando, né, sobre alguma coisa que lhe importa. E ela compara essa situação toda não somente com a pré-história, mas sim com quando a gente tava também no colégio, que a gente precisava pedir permissão pra ir no banheiro, permissão pra falar em sala de aula, e é assim que as mulheres de Vox se sentem também. Elas precisam de permissão dos homens pra fazer 99,9% das coisas que são minimamente relevantes. É notória a referência que a autora Christina Doucher fez em relação aos governos totalitários. O leitor, ele é limitado, né, a saber das coisas pela ótica da Jean, seja ela vivendo alguma coisa ou sabendo de algo pelos outros. O que chega, né, ali nos ouvidos dela é que as mulheres que desrespeitam as leis que foram impostas de alguma forma vão para uma espécie de campo de extermínio / trabalho. A gente não sabe exatamente o que é, mas assim, é nítida a referência que ela faz aos campos de concentração. E saiba que desrespeitar as leis nesse cenário aqui não é somente falar mais de 100 palavras por dia, e sim ter liberdade sexual, ter conta em banco, ter qualquer coisa que te faça minimamente cidadã. Além da sensação de desespero que a gente sente enquanto lê praticamente o livro inteiro, uma outra coisa também me marcou bastante. Veja bem e acompanhe aqui comigo. Eu sou uma pessoa que cresci lendo e estudando muito sobre governos ditatoriais, principalmente o governo de Hitler, porque foi o que mais me chamou a atenção desde a época do colégio, então eu eventualmente li mais sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, vida de Hitler, enfim. E sempre, eu disse sempre, seja lendo sobre o governo de Hitler, Fidel, Putin, Pinochet, independente, sempre um dos maiores questionamentos que eu tinha enquanto lia as histórias era: meu Deus, como foi possível as pessoas deixarem a situação tomar essas proporções? Como que uma parte tão grande da população foi manipulada desse jeito? É impossível, gente, isso acontecer nos dias de hoje. Esse é um questionamento também que aparece muito, muito aqui nesse livro, porque a gente vai deixando as coisas aos poucos acontecerem. Um golpe de Estado, independente do viés político, ele vai ser feito aos poucos. Dificilmente da noite pro dia um bando de pessoas chega lá e fala: olha só, o governo é nosso. É bem difícil mesmo disso acontecer da noite pro dia. Mas enfim, a última coisa que eu vou falar sobre Vox é que a Jean, ela é mulher do Patrick. E o Patrick é um cara que ele tem uma ligação com o governo. Não vou falar o que, não vou falar quem, quando, onde, mas ele tem uma ligação com o governo. Em dado momento ela se vê numa situação meio 880. A Jean me lembrou muito as personagens da Gillian Flynn, que são extremamente imperfeitas. A gente conhece as personagens da Gillian Flynn por inteiro, e a Jean parece muito ser construída nessa mesma percepção, ao mesmo tempo que a gente tem uma certa empatia. Em dado momento eu não aguentava mais as atitudes dela, as coisas que ela fazia, eu ficava: meu Deus do céu, mulher, para de ser egoísta, caralho! Por favor, leia esse livro o mais rápido possível. Ele é muito bem construído, não é nada de novo o conto da Aya, assim, tem similaridades, lógico, mas as motivações e até mesmo o cenário em volta das protagonistas são bem diferentes. Tem mais coisas nesse livro acontecendo, tem mais subplots acontecendo, porque às vezes as pessoas criam uma imagem deste livro e ele não é obrigado a atender essa expectativa, sabe? Por isso que eu não gosto de perpetuar essa ideia de que, nossa, ele é muito o novo conto da Aya. Não, gente, ele é o Vox, e é um livro foda para um senhor caralho. É muito interessante a gente perceber como o silêncio é bem ensurdecedor nesse livro, e mais interessante ainda é fazer um paralelo das coisas que acontecem aqui com a nossa realidade. Infelizmente tem mais semelhanças do que eu gostaria que tivesse. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, deixa o joinha que é super importante pra mim. Se você for membro do clubinho do canal, lá na aba comunidades eu acabei de falar sobre uma novidade que vai acontecer aqui no canal, provavelmente em novembro, então corre lá e mantenha esse segredo. Cuidado, hein, gente, pra não falar pra ninguém. Se você não sabe o que é membro do clubinho, como se tornar, aqui embaixo na descrição tem o link e ali você pode ver e clicar e ver as recompensas e ver se vale a pena pra você. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa aqui embaixo nos
comentários qual livro que você leu nos últimos tempos e que te assustou bastante em relação à similaridade com a história que a gente tá vivendo ou que outras pessoas em outros países estão vivendo. E esse foi o vídeo, gente. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Um beijão.